Então, queridos irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos. Glória ao Senhor, estamos na reta final da nossa jornada. Essa semana que vai entrar já vai ser a última semana da jornada, então não percam. Eu quero fazer alguns avisos rapidinho. Amanhã é sábado, sábado é só gratidão, nada de pedir, tá bom? É grátis, vocês tiveram 6 dias para pedir. Então, amanhã é louvor, testemunho, agradecimento. E também, hoje é o último dia de preparação para o jejum dos filhos, lembra? Estamos na campanha de 7 jejum pela libertação e conversão dos filhos. E nesse sábado é o último jejum. Deus seja louvado por isso. Na vigília, sábado que vem, dia 4, vocês vão ter oportunidade de agradecer, louvar, testemunhar. Como o Roberto já disse que já tem um testemunho para a vigília. Então, as meninas que vão estar aí na primeira, segunda, terceira hora, coordenando, anotem aí, irmão Roberto, tá? E já vão agendando. É melhor, tá bom? A gente se perde menos tempo. Então, queridos irmãos, hoje vamos trabalhar o capítulo 33 do livro Grande Conflito. Estamos acompanhando a leitura do livro, né? Hoje é o 33º dia da jornada. Tem como tema a morte. E aqui conosco está pela primeira de muitas, né, Zeneide Cares, da União Norte-Nordeste. Ela está com essa responsabilidade. Com você a palavra, seja bem-vinda. Obrigada. Eu vi aí dizendo que o meu microfone está baixo, continua baixo. Aqui está em todo volume. Vou tentar falar alto. Ouvindo bem, irmão. Beleza. Então, bom dia para vocês. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E aqui estamos para continuar a reflexão sobre esse livro tão importante que nós precisamos realmente ler. Ontem foi maravilhoso. Nós estudamos, a irmã Sidneia falou, o capítulo 32 sobre as armadilhas de Satanás. Eu estou usando um livro que é o mesmo livro, mas ele tem outro título, A Grande Controvérsia. Então, ele tem o nome dos títulos diferente. Em um livro, eu li, o título é O Homem Imortal, e nesse aqui fala que é o primeiro grande engano. E a irmã, esqueci o nome dela aí, essa que falou agora, a departamental, a irmã Alexandra, ela falou sobre morte. O título que ela deu foi Morte. Então, a morte é a coisa mais terrível que o ser humano precisa enfrentar. Não é à toa que é o salário do pecado. Mas é um salário, eu fico encantada porque tudo que Deus faz é tão perfeito. A morte aqui hoje, depois do sacrifício de Jesus, porque se Jesus não tivesse morrido por nós a raça já teria sido extinta. Mas como Jesus morreu, então essa morte que nós sofremos aqui agora é só um sono. É só um sono. Na vida do justo, a morte é esse sono para esperar a volta de Jesus amanhã da ressurreição. Na vida do ímpio, ela é também um sono para impedir que ele continue pecando e sofrendo também. Então, a morte é uma bênção dentro do contexto do pecado, depois do pecado. Agora, a pior morte mesmo que Satanás quer nos conduzir a ela e procura tentar o servo de Deus é a segunda morte, que é a morte que ele vai sofrer, a morte que vai ser destruído o pecado com seus ramos. E nós, para falarmos da morte, nós precisamos voltar ao início. Eu amo voltar a Gênesis, porque Gênesis é o início de tudo. O capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis tem tudo. E aqui fala sobre o primeiro grande engano, porque foi ali no Éden, onde ele apareceu a Eva. Eva entrou em discussão com o tentador. Se ela não tivesse entrado em discussão, se aventurado no terreno de Satanás, ela não teria caído vítima dos seus enganos. E assim que muitos, aqui diz que é assim que muitos são vencidos, porque duvidam do argumento com respeito aos requerimentos de Deus. E quando ela entrou em diálogo com Satanás, ela respondeu para ele a pergunta que ele fez, ela: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. E aí a serpente disse o que a mulher? É certo que não morrereis. E aqui nessa frase tão curta, tão pequena, Satanás tem agido durante todos esses longos anos. E agora, nos últimos dias, ele tem aumentado o seu esforço em confundir a mente das pessoas a respeito da morte. E diz que aqui as pessoas, Adão, ele foi induzido a pecar, Adão e Eva aceitaram as palavras da serpente de que Deus não quis dizer o que realmente tinha dito. Eles desconfiaram do seu Criador, imaginaram que ele estava restringindo sua liberdade e que poderiam obter grande sabedoria e exaltação pela transgressão da lei de Deus. Olha o que Satanás faz na mente daquele que se aventura em dialogar com ele, em alimentar a dúvida, porque ele está na frente de cada sentimento de dúvida. Satanás falou para eles: vossos olhos serão abertos e vocês vão ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. E aqui fala que essas palavras, elas se mostraram verdadeiras no sentido de que eles, quando desobedeceram, os olhos deles foram abertos para discernir a sua tolice. Eles conheceram o mal e provaram o amargo fruto da transgressão. Foi terrível o momento em que eles caíram em si e se viram, eles como pecadores, completamente nus da justiça de Cristo e só a sua própria justiça. Mas Jesus veio e fez vestes para cobrir, para proteger, para que o seu nome continuasse sendo glorificado. A imortalidade prometida ao homem, sob a condição de obediência, foi perdida na transgressão. Satanás, ele prometeu que não, certamente não morrereis. Tivesse o homem, depois da sua queda, livre acesso à árvore da vida, teria vivido para sempre. Esse era o plano de Satanás. Depois que o homem... Por isso ele disse, certamente não morrereis, porque o plano dele é que depois que o homem comesse, desobedecesse, ele agora fosse comesse da árvore da vida. E o que teria sido de nós se o homem tivesse comido essa árvore da vida, do fruto da árvore da vida? Seríamos pecadores imortais. Pessoas como Satanás tem vivido durante tantos anos. O espírito de profecia fala que ele está velho, cheio de ruga, cheio de pelanca, todo horrível, esquisito, e não morre. Por enquanto, né? Mas se fosse para não morrer, se todo ser humano tivesse se tornado imortal, seríamos uns zumbis, vivendo eternamente, sofrendo, sentindo dor, as consequências do pecado, para sempre. Mas Deus é amor, Deus colocou um anjo ali na porta do Éden e impediu que isso se realizasse. E agora ele fez um sacrifício enorme para que isso acontecesse. Mas diz que aqui fala que ele ordenou aos seus anjos que fizessem um esforço especial para agora inculcar na mente do ser humano a crença da imortalidade da alma, a imortalidade natural do homem. E tendo induzido as pessoas a receber esse erro, deviam levá-las à conclusão de que o pecador viveria em eterna miséria. Agora, o príncipe das trevas, trabalhando por meio de seus agentes, apresenta a Deus como um tirano vingativo, declarando que ele lança no inferno todos aqueles que não lhe agradam e fazem com que eles sintam para sempre os efeitos da sua ira. Ele não conseguiu fazer do pecador o pecador imortal, porque Deus tomou as providências, colocou o anjo com aquela espada ali na porta do Éden. Mas agora ele fez um esforço terrível, ele tem feito com seus anjos, para fazer com que o homem creia na imortalidade da alma. Que Deus é um Deus tirano, um Deus vingativo, e coloca o pecador no inferno, num fogo eterno, queimando. Aqui fala que, olha, Deus faz com que eles sintam para sempre o efeito da sua ira, e que enquanto eles sofrem inexprimível angústia e retorcem-se nas chamas eternas, seu Criador olha para eles com satisfação. Vejam o engano que Satanás tem feito. E aí a gente passa a entender
como que está o mundo, como que nós precisamos urgente levar a mensagem de salvação para essas pessoas. Não é apenas dizer Jesus Cristo salvo, não é apenas mostrar a lei de Deus, nós temos que libertar, porque tem muitas almas sofrendo, angustiada porque acha que o seu ente querido que morreu, a morte, o luto, já é a pior dor que o ser humano pode sofrer. É pior do que a dor da morte, sabe? Porque a dor da morte, tem morte que chega até sem dor, a pessoa morre, descansa, acabou. Não tem mais pensamento nem sentimento. Mas quem fica sofre por muito tempo a dor da separação. Mas agora a pessoa fica naquele sofrimento porque, nossa, ele não foi obediente. A pessoa que morreu no pecado está lá sofrendo nas chamas do inferno, do fogo eterno, nas chamas eternas. Agora, o pior de tudo, seu Criador, Deus olha para isso com satisfação. Assim, ele reverte seus próprios atributos para Deus, o Criador, o benfeitor da humanidade. Satanás mesmo é o inimigo que tenta o homem para o pecado e então ele o destrói, se ele pode. Quando ele se assegura de sua vítima, ele exulta na ruína que tem causado. E se lhe fosse permitido, preste atenção, se lhe fosse permitido, aprisionaria toda a raça humana na sua rede, não fosse pela intervenção do poder divino. Nenhum filho ou filha de Adão escaparia. Nós seríamos extintos, é por causa da cruz que nós estamos aqui. Até o pior bandido, o pior miserável desse mundo, o homem mais terrível, ele vive por causa da cruz. Porque o homem não se sustentaria. Já teriam destruído um ao outro há muito tempo atrás. E esse é o sonho, o plano de Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir. O grande enganador esforça-se por atribuir sua própria horrível crueldade de caráter sobre nosso Pai Celestial, para que ele mesmo pareça como o único grande prejudicado pela expulsão do céu. Irmãos, eu visitei essa semana uma pessoa muito querida que foi da nossa igreja por muito tempo. E saiu e hoje crê na predestinação. E o seu filho veio falar sobre essa crença e ele disse assim, olha, Deus predestinou, ele falou assim, eu hoje sou uma pessoa que formo, eu crio, sou criador de jogos, games. E o criador de jogos é um Deus. E foi assim que Deus criou o mundo, é como um grande jogo. Ele criou Satanás para ser Satanás. Ele criou as pessoas para se perderem. E ele já criou os que vão se salvar para se salvar. E os demônios têm a maior revolta de Deus, porque Deus criou eles já próprio para se perderem, para serem demônios. Falei, meu Deus, o sangue de Cristo tem poder. Encerra essa história, esse assunto aqui, porque eu, particularmente, já digo, eu não venho aqui mais se for para ouvir esse tipo de coisa. Porque são as ideias, as ideologias que Satanás coloca na mente das pessoas e deixa as pessoas presas, rindo da cara da gente. Quando nos viu, vocês ainda são da igreja? Sai dela, povo meu. Porque a igreja acabou na cruz. Jesus não tem igreja, ele tem um povo e cada um se reúne num lugar e as pessoas não precisam mais se reunir, porque isso, igreja é do diabo. E essa é só uma das ideias de Satanás. Mas ele não é uma ideia só. Nívia, fecha o seu microfone, por favor. Não é uma ideia só. Dentro dessa ideia, certamente não morrereis, ele criou várias vertentes. Aqui nós temos uma classe que fala, que eu vou ler para vocês, quão repugnante a todo sentimento de amor e de misericórdia e até ao nosso sentimento de justiça é a doutrina segundo a qual, depois de mortos, os ímpios mortos são atormentados com fogo e enxofre no inferno que arde eternamente, que pelos pecados de uma curta vida terrena devam sofrer tormentos por tanto tempo quanto viva Deus. O tempo da eternidade. É terrível, que fala que é repugnante esse pensamento. A pessoa pecou durante 100 anos no máximo, claro, os do passado, alguns 500, 800 anos, mas hoje, nos nossos dias, 70 anos, 80 anos, 100 no máximo, e agora a pessoa, por um pecado de 50 anos, vai sofrer durante a vida, a eternidade. Isso diz que é repugnante esse sentimento. Teve uma pessoa que disse assim, ó,
O espetáculo dos tormentos do inferno aumentará para sempre a alegria dos santos. Quando virem outros seres da mesma natureza que eles, e que nasceram nas mesmas circunstâncias, mergulhados em tal miséria, enquanto eles estejam em tão diferente situação, sentirão em maior grau o gozo da sua felicidade. Olha o que Satanás prega, irmãos. Que os santos vão sentir o maior gozo da felicidade ao contemplar as pessoas que são igual a nós, que tiveram as mesmas oportunidades, nasceram nas mesmas circunstâncias, mas escolheram o pecado e por isso agora vão queimar por toda a eternidade. Muitos escritores escrevem isso e muitas vezes a irmã White alerta para que nós tenhamos cuidado com o que nossos filhos estão lendo, com o que a gente lê, porque isso leva ao ceticismo. Onde nas páginas da palavra de Deus pode semelhante ensinamento ser encontrado? A palavra de Deus só fala do amor. E o amor de Deus se manifesta até mesmo na destruição do ímpio, porque o ímpio aqui fala que o ímpio vai reconhecer que ele realmente não merece a eternidade, e se fosse levado para o céu, ele não ia se sentir bem. Satanás conduz as pessoas a descaracterizar expressões claras das escrituras sagradas, dando à linguagem o colorido de amargura e malignidade que pertence a ele mesmo, mas não ao Criador. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Agora, o que ganharia Deus se admitisse? O que Deus ganharia caso admitíssemos que ele se deleita em testemunhar incessantes torturas, que se alegra com gemidos, gritos de dor e imprecações das criaturas sofredoras que ele mesmo mantém nas chamas do inferno? O que ele ganharia? Como se o ódio que Deus tem pelo pecado fosse a razão pela qual ele perpetua o pecado. Porque se fosse assim, era para perpetuar o pecado. No entanto, Deus quer destruir o pecado, a raiz e os ramos. E o pecado está escrito, não se levantará outra vez. Então, quando nós consideramos as falsas cores com que Satanás pintou o caráter de Deus, podemos admirar-nos de que nosso misericordioso Criador seja descrito, temido e mesmo odiado. As pessoas falam de Deus. Esses dias eu vi uns comentários sobre esses feminicídios, e eu fui ler o comentário, as pessoas falaram, é culpa do cristianismo, é a Bíblia, isso tudo está na Bíblia, é Deus que criou tudo isso. Muitos comentários, muitas pessoas creem. E aqui tem uma pergunta, nós vamos nos admirar disso, diante dessa ideia que Satanás lança sobre as mentes que estão em trevas? A teoria do tormento eterno é uma das falsas doutrinas que constitui o vinho das abominações de Babilônia. Só que uns creem assim, e outros. Tem outra vertente que crê o contrário. Aqui diz assim, ó, o erro oposto. Veem que as escrituras representam Deus como um ser de amor e compaixão. E eles não podem crer que Deus entregaria suas criaturas às chamas de um inferno, queimando eternamente. Nós também cremos assim. Deus é um Deus de compaixão. E ele não vai entregar nunca, jamais. Os mortos estão dormindo, mesmo os maiores pecadores. No entanto, esse tipo de pessoa, essa vertente aqui, abraça a crença de que a alma é naturalmente imortal. Não vê em alternativa senão concluir que toda a humanidade finalmente será salva. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que ele salvará toda criatura. Ele não vai permitir que as suas criaturas fiquem no inferno queimando. Não, ele vai salvar a todos. Tal doutrina presumindo de misericórdia de Deus, da misericórdia de Deus, mas ignorando sua justiça, agrada o coração carnal e encoraja os ímpios em sua iniquidade. Aqui é a doutrina da predestinação, da salvação. Todos vão ser salvos. Todos. Deus predestinou todos para a salvação. Então, todos vão ser salvos, independente da vida que escolham viver. Uns, ele apavora com a crença de que estão queimando no inferno depois de mortos. Outros, de que Deus, a alma é imortal e que estão predestinados para a salvação. Para mostrar como os que creem na salvação universal torcem o sentido das Escrituras para sustentar seus dogmas destruidores de almas, basta citar suas próprias declarações. E aí, aqui fala, depois vocês leiam, o funeral de um jovem ateu,
onde um pastor contou a história de Amon, aquele filho de Davi, uma pessoa ele foi incestuoso, estrupou a sua própria irmã, e aqui fala que Davi disse assim, aqui fala que Davi, a Bíblia fala que Davi disse que estava já consolado sobre a morte de Amon. E agora, esse homem explica que é porque Amon já estava salvo. Ele estava salvo. Então, aquele ateu também seria salvo. Nesses pensamentos, nós damos a entender que cremos que a salvação do céu não depende em nada do que possamos fazer nesta vida, nem de uma mudança atual do coração, nem de uma crença atual ou de uma profissão atual de religião. E existem muitos ministros que se dizem pastores e pregam essas aberrações. Qual é o nosso papel, irmãos? Pregar o contrário, distribuir como folha de outono, aquele folheto da nossa igreja que fala que é a alma imortal, para que as pessoas sejam divertidas. Se fosse verdade que as almas de todos os homens passassem diretamente para o céu na hora da morte, então nós bem poderíamos anelar a morte no lugar da vida. Para que viver nesse mundo tão triste se a morte nos leva direto ao céu? No entanto, muitos têm sido conduzidos para essa crença para o suicídio. Essa crença leva muitas pessoas ao suicídio. Quando sobrecarregado com problemas, perplexidades e desapontamentos, parece algo fácil quebrar o delicado fio da vida e lançar-se nas bem-aventuradas do mundo, bem-aventurança do mundo eterno. Olha só que jogo, que rede Satanás tem feito para o ser humano. Enquanto aqui diz assim, olha, as pessoas que morreram, se tivesse lá no céu, que sofrimento terrível seria para essas pessoas ficarem olhando o sofrimento dos seus entes queridos aqui na Terra, sem poder fazer nada. Seria uma injustiça, uma miséria. Deus realmente seria muito injusto, como Satanás deseja pintar. E é isso que ele quer que as pessoas, que a humanidade veja. No entanto, Deus deu em sua palavra evidência decisiva que ele irá punir os transgressores da sua lei. Os que se lisonjeiam a si mesmo de que ele é muito misericordioso para executar justiça sobre o pecador, têm somente que olhar para a cruz do Calvário, onde Cristo deu a sua vida. Ele carregou a culpa da transgressão e o encobrimento da face do seu Pai. Ele teve seu coração partido e sua vida aniquilada por causa do pecado. Deus não poupou o seu próprio filho, ele vai poupar a mim e a você, se escolhermos nos apegar ao pecado? Toda alma que se negue tornar-se participante da expiação, conseguida a tal preço, deve carregar em sua própria pessoa a culpa e a punição pela transgressão. Mas essa punição não será um castigo eterno, será um fogo que vai consumir apenas aquilo que é necessário. Aqui fala sobre a duração. Aqueles que não têm, por meio de arrependimento e fé, assegurado o perdão, devem receber a penalidade da transgressão, o salário do pecado. Eles sofrerão punição, variando em duração e intensidade, de acordo com suas obras, mas terminando finalmente na segunda morte. E depois da segunda morte, acabou o pecado, acabou os pecadores, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais sofrimento. Diz o inspirado escritor, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. E outro declara, que Salmo 37:10, e outro declara, serão como se nunca tivessem sido. Cobertos com infâmia, eles caem em desesperado e eterno esquecimento. Porque se eles fossem levados para o céu, eles não seriam felizes. Não seriam felizes. Aqui nesse livro fala também, irmãos, que muitos dos nossos pioneiros, pessoas antigas, eles creram na imortalidade da alma. Nós vimos numa leitura da semana da meditação do pôr do sol, que Guilherme Miller, ele morreu. Ele não entendeu sobre essa crença, ele não entendeu sobre o estado dos mortos e nem aceitou sobre o sábado. No entanto,
o anjo está guardando o seu precioso túmulo, porque ele não entendeu, ele já estava velhinho, ele não compreendeu. Mas aqui fala muito claro, ele não recebeu a luz, mas nós recebemos essa luz, e nós não teremos desculpa se nós abandonarmos essa luz, como muitos têm abandonado, para ir atrás de doutrinas falsas de Satanás. Nós precisamos nos firmar, nos fortalecer cada vez mais na fé, cada vez mais na fé. É um fato incontestável que a esperança da bem-aventurança imortal na morte tem levado a se alastrar a negligência na doutrina bíblica da ressurreição. Os apóstolos eles estavam insistentemente pregando sobre a ressurreição, sobre a volta de Jesus, e nós precisamos continuar levando até a gloriosa verdade da ressurreição ser divulgada em todos os cantos, porque ela tem obscurecido e perdido de vista a visão pelo mundo por vir. Quando Jesus estava a ponto de deixar os seus discípulos, ele não disse que logo iriam se reunir com ele, não. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Nós precisamos falar isso para as pessoas, para que as pessoas tenham fé, tenham esperança, porque muitos estão vivendo sem esperança. Quão grande é o contraste dessas palavras com a palavra daquele ministro que falou que aquele ateu estava salvo porque Deus é misericordioso demais e vai levar todos para o céu. A palavra de Jesus, as palavras do apóstolo, Paulo disse, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Essa é a mensagem de Deus. Essa é a mensagem que devemos pregar. Antes de qualquer um entrar na mansão dos bem-aventurados, seus casos devem ser investigados, o seu caráter e seus atos passam em revista diante de Deus. Todos devem ser julgados de acordo com as coisas escritas no livro. No livro. Precisamos ter isso em mente. O que está sendo escrito no livro sobre mim e sobre você? É diariamente. Não escapa um segundo, não escapa um minuto. Eu vi a irmã orando sobre as pessoas viciadas no celular. E nós precisamos saber que está sendo escrito, o que temos visto, o que temos feito com o celular. E o celular, ele é tão maléfico que nós não podemos ficar com ele o dia todo nem para ouvir a Bíblia, nem para ler a Bíblia. Nós temos que ler o livro papel. O efeito no cérebro é outro, nosso cérebro sabe. Porque quando nós ficamos ali no celular, o nosso cérebro fica condicionado, as nossas conexões neurais elas mudam e nós perdemos o prazer pela leitura, o prazer pela pregação real, o prazer de ir à igreja. Satanás ele trabalha muito bem, as artes dele são muito bem boladas e nós precisamos contra-atacar não apenas com oração, mas com a leitura da palavra de Deus no livro físico. Deus falou, buscai no livro do Senhor, a Bíblia diz, buscai no livro do Senhor e lede. Então, nós precisamos buscar realmente ler. João declara que ele viu os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, abriram-se os livros e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achava escrito nos livros. Mas se os mortos já estão desfrutando as bênçãos do céu, ou retorçando na chama do inferno, qual a necessidade de julgamento futuro? Não tem necessidade, tudo já está onde deveria estar. No entanto, essa é a doutrina de Satanás. Os ensinamentos da palavra de Deus com relação a estes importantes pontos não são obscuros nem contraditórios. Eles podem ser entendidos por mentes comuns, porque é muito claro, até uma criança pode entender. Mas que mente justa pode ver sabedoria ou injustiça na teoria corrente de que os mortos já estão no céu? A teoria da imortalidade da alma foi uma daquelas falsas doutrinas que Roma, emprestando do paganismo, incorporou na religião do cristianismo. Martinho Lutero a classificou entre as inumeráveis fábulas dos vis decretos romanos.
Salomão, ele comentou sobre isso, ele disse, ele comentando sobre o comentário de Salomão, o reformador disse, outra prova de que os mortos são insensíveis. Salomão pensa, portanto, que os mortos estão, em geral, dormindo e nada pensam. Eles descansam, não contando dias ou anos, mas quando acordados, parecer-lhes como se tivessem dormido quase que um momento só. É um sono, é um cochilo. A morte é aquele cochilo que você deu. Nossa, nem percebi que eu tinha cochilado. Pode ser o primeiro que morreu, Abel. Os que descem à sepultura estão em silêncio. O tempo seja longo ou curto, é nada mais que um momento para eles. E nisso se revela a justiça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E nós precisamos levar essa mensagem às pessoas. Tem muitas pessoas desesperadas. Eu li um livro bem na minha adolescência, um livro que falava sobre a imortalidade da alma, né? Falando de uma pessoa, de uma mulher que vivia em desespero porque o seu filho morreu bêbado em um acidente de carro e ela não tinha paz, sofria dia e noite por causa do sofrimento do seu filho na chama do inferno. Mas ela conheceu a mensagem adventista, ela recebeu um folheto, ela entendeu que o seu filho estava dormindo e ela também entrou em um processo de paz e aceitou a Jesus e foi viver com ele, viver uma vida com Cristo, uma vida de obediência e de esperança. E nós precisamos levar a mensagem, nós precisamos pregar. Que o Senhor nos abençoe, que a sua verdade encha o nosso coração, queime nosso coração, que o amor pelas almas possa estar em nosso coração queimando, que possamos sentir como dores de parto, porque está escrito que só vamos ser verdadeiros seguidores de Cristo quando sentirmos como dores de parto pelas almas que estão perdendo. É uma dor muito grande. As mulheres que tiveram filhos normais sabem. Os homens não conhecem essa dor de parto. Mas se vocês aceitarem a Jesus de verdade, vocês vão sentir, vocês vão entender o que é chorar, o que é clamar pelas almas que estão perdidas, enganadas por Satanás. E nós vamos ser como luz nesse mundo. O Espírito Santo nos use, nos capacite e nos guie nessa verdade para que possamos receber o brilho do sol da justiça e transmitir a todos aqueles que estão em desespero nesse mundo. Esse é o meu desejo e a minha oração para mim e todos. Amém. 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 Louvado Amém. seja Deus.